Bem-vindo, meus irmãos, aqui no canal Padre Marcos dos Santos, Padre Marcos Maria dos Santos. E nós vamos estar meditando, então, nesse 34º domingo do tempo comum, último do ano litúrgico, nessa grande solenidade de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, e aproximavam-se e ofereciam vinagre, e diziam: se é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então neste último domingo do tempo comum. O tempo comum encerra-se com o domingo de hoje, com essa grande solenidade de hoje. Portanto, o outro domingo nós já estaremos no novo ano litúrgico. O ano litúrgico que não começa com o ano civil. O nosso ano civil, nós ocidentais, começa no dia 1º de janeiro. Agora, para o ano litúrgico, ou seja, o ano que nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus, começa no primeiro domingo de Advento. E justamente nesse último domingo do ano, a Igreja põe diante de nós essa grande solenidade, essa solenidade que foi instituída pela bula Quas Prima, pelo Papa Pio XI, isso em meados de 1925, portanto, entre guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com a invasão do Hitler. Começa o Hitler invadindo a Polônia, em 1939 a 1945. Então, entre 1918 a 1939 é o chamado Entre Guerras. E o Papa Pio IX institui essa festa. Evidentemente que já na sociedade europeia se estava respirando essa preparação, podemos dizer assim, essa antessala da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acontece porque a Primeira Guerra Mundial não foi bem resolvida. Eu não vou entrar em questões históricas aqui porque não importa. Entretanto, a sociedade já estava respirando, né, a emergência do fascismo, a emergência, né, justamente do nazismo, né, já pelo menos a ideia, a ideologia já estava começando a ser fomentada, até o Hitler depois chegar ao poder em 33, depois década de 30, propriamente dizendo, 33, depois 39, começa a guerra. 33 ele se torna chanceler, se não me engano, na Alemanha. Mas essas grandes ideologias já estavam sendo fomentadas. Então o fascismo, o nazismo, o comunismo, recordando a Revolução Bolchevique em 1917, quando o comunismo ele acaba, né, o socialismo, o comunismo em si nunca aconteceu, mas tem a Revolução Bolchevique na Rússia, e eles implantam esse sistema, podemos dizer, econômico e político, e depois acabam assassinando a família Romanov. Quando o Papa Pio XI propõe essa festa, ele tem diante dos seus olhos isso. E justamente essa solenidade vem dizer para nós que Jesus Cristo é o verdadeiro rei, que Jesus Cristo é o rei dos reis, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E é muito interessante, irmãos e irmãs, como dizia São Bruno, o fundador da Cartucha, porque o mundo gira, mas a cruz permanece. Ou seja, quando nós lançamos um olhar sobre a história da humanidade, sobre toda a história, quando nós tentamos ter uma visão meta-histórica das coisas, desde a pré-história, 4.000
anos antes de Cristo, passando depois pela Antiguidade, que vai até no ano 476, com a queda do Império Romano, indo para a Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, o fim da Idade Média, e 1456. Depois nós vamos ter então a chamada Idade Moderna e o fim da Idade Moderna, com a tomada da Bastilha na Revolução Francesa em 1789, e já entrando nessa idade que nós chamamos, né, de justamente a idade contemporânea, aquilo que os gregos chamavam de aeon, as eras. Entretanto, por detrás dessa história, por detrás desses acontecimentos, nós vemos sempre Deus com a sua mão providente. Porém, interessante que essa história ela vai ter seu cume justamente na encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E vai atingir esse cume por meio da cruz, por meio do Calvário, por meio da sua paixão, da sua morte e ressurreição. E esse evangelho é muito interessante porque nos mostra Jesus pregado na cruz. O padre falou agora há pouco dessa história, né? Eu falei dessa história e dessa visão meta-histórica que nós devemos ter para poder até compreender a ação de Deus dentro da humanidade. Porém, se a gente fala de história, a história por excelência, a história com H maiúsculo, é a história de Jesus. Não só porque Jesus dividiu a história em dois para nós ocidentais, mas porque ele, sendo Deus que se fez homem, todas as atitudes de Jesus, elas reverberaram pelos séculos. Olha que coisa tão bonita. Nós homens, tudo que a gente faz tem um limite, tem uma consequência. Nós temos uma vida muito curta aqui, né? Male vivemos os mais fortes 80, 70, 80, 90. Pouquíssimos chegam a 100, mas totalmente decrépitos. Mas as nossas ações, geralmente, elas circulam dentro do âmbito nosso. Poucas ações nossas, a não ser que você seja uma pessoa muito importante, vai repercutir ao longo das décadas, até mesmo dos séculos. Boa parte das pessoas, por exemplo, se você é pai, se você é mãe, isso vai repercutir a tua vida, suas ações boas e más, principalmente em torno dos seus filhos, talvez netos, talvez bisnetos, mas depois de 100, 200 anos, essas ações se perderam. A única ação que se perpetualizou na história foi do Deus homem, do Deus humanado, Jesus. Ou seja, aquilo que a teologia chama de ação teândrica. Ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então, portanto, as suas atitudes divinas, elas ultrapassam o horizonte do tempo e do espaço. E aí nós vemos a história das histórias quando os homens condenam o Filho de Deus. Quando Jesus sofre a sua paixão. E aqui nos diz esse evangelho tão bonito que nos apresenta, falando do reinado de Jesus. E aqui o padre estava falando que o Papa Pio XI tinha diante de si essa sociedade anticristã, essa sociedade que já respirava naquela época essa atmosfera anticristã contra Deus, contra o Evangelho, muito mais hoje. Muito mais hoje que nós temos uma sociedade que é abortista, que vive e quer legislar a partir de ideologias como o LGBTismo, como ideologia de gênero, como também a questão da eutanásia. Uma sociedade que não está baseada na civilização do amor e da vida, mas na civilização do ódio e da morte. Justamente por meio disso, a proposta da festa de hoje é dizer que Jesus quer reinar na sociedade. Quando nós falamos sociedade, quando nós falamos do mundo, cosmos, nós não falamos aqui justamente do planeta Terra enquanto criação, né? Nós não estamos falando aqui do planeta Terra enquanto bioma. Nós não estamos falando aqui do mundo no sentido de criação de Deus ou no sentido de humanidade, mas nós estamos falando do cosmos, do mundo, enquanto sociedade que segue não a lógica de Jesus, mas a lógica de Satanás. Aquilo que a Bíblia vem dizer, justamente em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, que o mundo jaz na mão do maligno. Então, o que nós ansiamos e que nós vemos e pedimos
É aquilo que rezamos o Pai Nosso venha se concretizar. Venha a nós o vosso reino. Como a gente reza no Pai Nosso. Ou seja, assim como Jesus reina no céu, onde a sua vontade é plenamente equalizada, plenamente realizada, onde Deus é plenamente obedecido, amado, que ele venha reinar também neste mundo. Porque por direito ele já é rei. Ele é rei por direito, por duplo direito, como nos lembra os santos, primeiro porque ele criou. Pertence a ele porque são o mundo, nós, todo o universo, somos criaturas dele. Como nos diz o prólogo de São João no capítulo 1, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. Então, o mundo pertence a ele por duplo direito. Primeiro, porque ele criou. Segundo, porque ele redimiu. Porque ele pagou com o seu preço, com o preço do seu sangue que foi derramado na cruz. O próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho de Mateus: todo o poder me foi dado na terra e nos céus. Como nós vamos escutar em Filipenses no capítulo 2, que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, seja no céu, seja na terra ou nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse mundo pertence a ele por duplo direito, porque ele Deus e ele criou, e porque ele redimiu e pagou, e vertendo seu sangue derramado na cruz por nossa salvação. E o seu trono, que hoje é um trono de glória, como nos atesta a palavra de Deus, que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e junto ao Pai ele envia o seu Espírito Santo, junto ao Pai ele governa e rege o universo inteiro, junto ao Pai ele intercede por cada um de nós, junto ao Pai ele é o nosso sumo e eterno sacerdote, junto ao Pai ele é o nosso mediador, o único mediador por redenção, por mérito entre o céu e a terra, entre nós homens e o Pai. Sim, ele é rei, mas de um reinado que ele começa a acontecer no Calvário, na cruz. Porque lá na cruz, e Deus ele vem invertidamente, comparando com a nossa lógica humana, é lá na cruz que ele começa a reinar. É muito interessante que quando Jesus vai conversar com Pilatos, ou melhor, Pilatos interroga Jesus, dado momento Pilatos volta-se para Jesus, isso estou falando aqui no cenário da paixão do Senhor, no contexto da paixão do Senhor, quando o Senhor está no pretório e o governador romano representando César, que era Pôncio Pilatos, interroga se ele era rei, Jesus fica calado e dado momento ele fala para Jesus: você não vê que eu tenho o poder de te crucificar ou o poder de te salvar? E Jesus fala: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Então nosso Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós contemplamos na cruz, que lá na cruz ele começa a reinar, que o seu trono é a cruz, quando a vontade do Pai é plenamente cumprida, quando a vontade do Pai é plenamente obedecida, quando o Pai é plenamente amado, quando na cruz ele ama a cada um de nós por amor ao Pai, para a nossa salvação, se oferecendo como sacerdote, como vítima que ele é. Interessante que os homens, no auge da sua maldade, mas sem tomar consciência, acabam cumprindo os desígnios de Deus. E aí, o motivo da condenação de Jesus, aquele letreiro que estava por cima da sua cabeça, que nós lemos, nós de língua portuguesa, quando entramos, por exemplo, numa igreja, a gente vê aquele letreiro MINRI, que na realidade é um acróstico. Cada letra simboliza um nome. Ou seja, I, Jesus, N, Nazarenos, R, o Rex, e o I e o Dorum. Jesus Nazareno, Rex e o Dorum. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Também que estava em grego, Jesus, Nazarenos, Basileus, Judeus. E na língua, o hebraico, Yeshua, Ben Nazarés, Malak e Yehudim. A Melech e Yehudim. Estava o motivo da condenação, que colocaram por deboche, na verdade estavam sem querer proclamando o que ele de fato é: rei, 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 não só dos judeus, rei de todas as gentes,
Rei de todo o universo, Rei de todas as épocas, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as dimensões, Rei de todo o universo, Rei de todo o criado, Ele que é Rei. E quando Ele está crucificado, Ele foi crucificado no meio, com dois ladrões, dois malfeitores, como a Bíblia nos diz. Enquanto um debocha dele, enquanto um zomba dele, que a tradição dá o nome de Gesmas, o outro compenetrado, o outro iluminado pela fé, o outro que está sofrendo, olhando para o letreiro, crê que de fato ele é rei e vem dizer assim para o outro que estava debochando de Jesus: você não vê, repreende o outro. Você não vê, e quem está repreendendo é Dimas, que nós estamos sofrendo por nossas culpas e pecados, mas Dimas está falando de Jesus, ele é inocente. E aí, ele olhando para o letreiro e olhando para Jesus, e Jesus orando ao Pai, tocado pela graça, pelo Espírito Santo, Dimas diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aqui está traduzido por reinado. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Dimas está falando para o outro que estava debochando de Jesus. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. É justo. É justo. Justiça é isso. É dar aquilo que é devido a cada um. Retribuir aquilo que é bom e castigar o que é mal. Mas ele, Jesus, nada fez de mal. E aí ele acrescenta, com um olhar de fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ou outra tradução, quando entrares no teu reino. E nos diz São João Crisóstomo, comentando esse texto, que Dimas foi ladrão até o fim, porque ele roubou o coração de Jesus. Nada toca tanto esse coração como a humildade, como o amor. Sim, meu irmão, minha irmã, ele abriu a porta do céu com seu sangue. E o primeiro que entra lá é um ladrão arrependido, que não teve tempo nem de fazer as boas obras, só teve tempo de gritar com fé, com humildade: sou pecador, necessito de um Salvador e você é o meu Salvador. Lembra-te de mim quando estiveres no meu reino. E Jesus deu uma certeza. E como Deus não pode se enganar nem nos enganar, e o que sai da boca dele é a própria verdade, absoluta, pura, puríssima. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você vai estar comigo, reinando comigo. Você vai estar comigo, estará na glória, estará sendo feliz por toda a eternidade, vendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nessa festa, nessa solenidade de Cristo Rei, vamos pedir que Jesus reine na nossa sociedade. Vamos pedir que Jesus afaste dos países, do mundo, principalmente do Brasil, tudo aquilo que não é o reino de Deus. Que nós possamos viver aquilo que diz o salmista: feliz a nação que tem seu Deus por Senhor. Que nós já podemos viver aquilo que é o prelúdio do reino de Cristo, que é o reino de Maria Santíssima. Como ela disse, por fim, no coração imaculado triunfará, ou aquilo que fala sobre Luís Guion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, ele falando do reinado de Maria, que precede o reinado de Jesus, porque ele vai reinar. Né? Os homens conspiram em vão contra Deus e o seu Cristo, como nos diz o Salmo 2. Porque quando Jesus Cristo voltar, mesmo que demore séculos, mesmo que demore milênios, ele vai voltar e voltará para reinar. Mas nós já queremos, para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos, para a nossa salvação e para a glória de Deus, que ele já comece a reinar. Reinar nesse mundo e reinar no meu e no seu coração. E quando Jesus começa a reinar, quando você abre o coração para ele, que você possa dizer: Jesus, entra na minha vida, reine, Senhor. Reine, Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que não é seu, e ponha tudo aquilo, Senhor, que é seu. Ele quer reinar. E basta olharmos para o nosso coração, irmãos e irmãs. O coração de cada homem e de cada mulher é um trono.
E nós colocamos ou algo ou alguém, ou às vezes nós mesmos, no trono deste coração. E é muito fácil você perceber quem está no trono do seu coração. É você ver em torno de quem ou em torno de que a sua vida gira. Quem ou o que ocupa seus pensamentos, seu coração. Em torno de que ou em torno de quem que as suas ações gravitam. Que possa ser em torno de Jesus. Porque nele nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Que o Deus Eterno Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde nessa solenidade de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por intercessão da Virgem Maria, Rainha de todos os santos, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós permaneça para sempre. Amém.